Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O Flamengo surpreendeu o cenário do futebol mundial com uma movimentação que ninguém esperava. Jordan Henderson, o ex-capitão do Liverpool, com 35 anos, está chegando para liderar o ataque rubro-negro. A notícia começou a circular timidamente nos bastidores, entre conversas de torcedores e jornalistas que sempre têm uma fonte quente, e logo virou um assunto praticamente viral, com muita especulação sobre o impacto que o meia inglês terá no futebol brasileiro. O que chama atenção é que Henderson, conhecido por seu estilo de liderança e presença de campo, deixa o Ajax e retorna a um campeonato completamente diferente do europeu, onde a intensidade física e tática do Flamengo promete desafios únicos. Para os torcedores, a sensação é de mista entre ansiedade e incredulidade. Imaginar um jogador que esteve no auge da Premier League, conquistou títulos importantes com o Liverpool e foi referência na seleção inglesa, agora vestindo a camisa do Flamengo, é algo que parecia impossível até poucos dias atrás. Esse tipo de contratação, no entanto, não é apenas sobre futebol, é também uma jogada estratégica, que mistura marketing, experiência internacional e a capacidade de atrair holofotes para o clube carioca, especialmente em competições continentais. A chegada de Henderson mexe com o imaginário dos fãs, que imediatamente começaram a imaginar como será a sintonia com os atuais atacantes e meias da equipe, e se o veterano conseguirá imprimir sua característica de liderança em um time acostumado a atuar com nomes de grande projeção no Brasil. O clima de expectativa aumenta ainda mais quando se observa que o Flamengo, ao contratar um jogador desse calibre, não está apenas reforçando seu elenco, mas também sinalizando ao mercado que busca ambições internacionais e quer se consolidar como uma potência global. A repercussão nas redes sociais é imediata, e debates entre torcedores de diversos clubes surgem, alguns admirando a ousadia da diretoria, outros questionando se Henderson conseguirá se adaptar ao ritmo brasileiro e às particularidades do futebol sul-americano, sempre marcado por emoção, técnica e intensidade. A chegada do veterano inglês também gera curiosidade sobre a preparação física e adaptação tática que Henderson precisará enfrentar. Jogadores que atuam na Europa geralmente estão habituados a treinamentos altamente estruturados, tecnologia de ponta e jogos muito intensos, mas o futebol brasileiro, e especialmente o Campeonato Brasileiro, oferece uma dinâmica completamente diferente. A rotina de viagens, o clima, o calor de algumas cidades e a pressão intensa da torcida rubro-negra serão desafios inéditos para Henderson, que, apesar da vasta experiência, precisará encontrar equilíbrio entre técnica, liderança e resistência física. Além disso, o Flamengo terá que reorganizar sua estratégia ofensiva, ajustando sistemas de passes, movimentação sem bola e a criação de jogadas que valorizem o veterano inglês. A diretoria parece ter apostado alto na visão de Henderson como um líder capaz de elevar o padrão do time, mesmo em uma função que tradicionalmente exige mais mobilidade e explosão física. A torcida, por sua vez, já começou a criar expectativas sobre a presença do meia em jogos decisivos, imaginando que sua experiência em finais europeias e partidas de alto nível pode se traduzir em vantagem estratégica nos clássicos e em torneios internacionais. Comentários nas redes sociais sugerem que a chegada de Henderson pode mudar a mentalidade do elenco, trazendo mais disciplina e organização em momentos cruciais da partida, algo que nem sempre é garantido mesmo em times tecnicamente fortes. Especialistas em futebol já especulam sobre a função que ele terá dentro do time. Será um organizador central, comandando a transição da defesa para o ataque, ou será mais ofensivo, contribuindo diretamente com finalizações e assistências? A expectativa também envolve a interação com outros jogadores veteranos do Flamengo, assim como a química com jovens talentos que precisam de orientação e experiência de alto nível. Nesse clima de especulação e burburinho, é impossível não imaginar que a presença de Henderson terá impacto não apenas dentro de campo, mas também fora dele, influenciando a imagem do Flamengo, seu marketing internacional e a percepção de jogadores e torcedores sobre o poder de atração do clube. Outro ponto que chama atenção nesse rumor é a forma como Henderson pode influenciar a filosofia de jogo do Flamengo.
Conhecido por sua inteligência tática, capacidade de leitura de jogo e habilidade em organizar equipes em momentos de pressão, ele chega como uma espécie de maestro no meio-campo, mas com a responsabilidade adicional de liderar o ataque, função que exige ainda mais dinamismo e criatividade. A diretoria rubro-negra acredita que a presença de um jogador desse calibre pode ser o catalisador para transformar um time já competitivo em uma verdadeira máquina de vitórias, não apenas nacionalmente, mas também em torneios continentais como a Libertadores. Nos bastidores, comenta-se que a adaptação do inglês será facilitada por alguns dos líderes do elenco, que estão entusiasmados com a possibilidade de aprender com a experiência de Henderson em clubes europeus de alto nível. Esse tipo de contratação, raramente visto no futebol brasileiro, gera debates intensos entre especialistas, que ponderam sobre o equilíbrio entre veterania e capacidade física em um campeonato tão desgastante quanto o nosso. A torcida, ansiosa e empolgada, começa a imaginar a presença de Henderson em momentos decisivos, seu faro de gol e visão de jogo ajudando a resolver partidas complicadas, além da influência motivacional que pode exercer sobre colegas de equipe. Os jornalistas esportivos também começam a circular rumores sobre possíveis negociações de marketing e patrocínio, já que um nome de peso internacional como Henderson automaticamente eleva o interesse de investidores, marcas e mídia. A imprensa inglesa, sempre atenta a movimentações de ex-jogadores da Premier League, também repercute a notícia, criando uma narrativa internacional que coloca o Flamengo no centro das atenções. Em meio a tudo isso, os fãs de futebol se dividem entre o ceticismo e a empolgação, discutindo se Henderson conseguirá se adaptar ao ritmo brasileiro ou se precisará de um período de ajuste antes de realmente influenciar os resultados do time. A chegada de Jordan Henderson ao Flamengo também reacende um debate antigo sobre a trajetória de jogadores veteranos que decidem migrar para outros mercados. Enquanto alguns enxergam essa movimentação como uma oportunidade de revitalização de carreira, outros questionam se o desgaste físico e a idade avançada podem comprometer o desempenho em ligas de alta intensidade. No caso de Henderson, o burburinho gira em torno da sua capacidade de se manter competitivo, não apenas pelo preparo físico, mas também pela inteligência tática, liderança e experiência acumulada ao longo de anos no Liverpool e Ajax. A diretoria rubro-negra parece apostar justamente nesse conjunto de qualidades, acreditando que ele pode compensar eventual limitação física com sua visão de jogo, passes precisos e leitura estratégica das partidas. Torcedores e analistas comentam sobre como a presença de Henderson pode servir como mentor para jogadores mais jovens, guiando-os tanto dentro quanto fora de campo, e agregando um diferencial que nem sempre se encontra em atletas apenas talentosos, mas ainda em desenvolvimento. A movimentação, além de gerar expectativas esportivas, também cria uma narrativa midiática fascinante, com jornais, programas esportivos e influenciadores repercutindo cada detalhe, desde a chegada ao Rio de Janeiro até os primeiros treinos e possíveis entrevistas. Rumores sobre sua adaptação à cultura brasileira, aprendizado da língua e interação com a torcida também movimentam as redes, criando um clima de curiosidade e antecipação quase cinematográfica. Cada detalhe do cotidiano de Henderson passa a ser interpretado como indício de sua influência futura no elenco, seja na forma de liderar o ataque, organizar jogadas ou inspirar a garotada a elevar o nível técnico, gerando assim um ambiente de expectativa que mistura futebol, emoção e estratégia de mercado. O impacto de Henderson também se estende ao planejamento estratégico do Flamengo para a temporada. A diretoria vê nele não apenas um reforço técnico, mas um símbolo de ambição e visão de futuro, algo que pode atrair mais jogadores de nível internacional e consolidar o clube como referência global. Rumores indicam que Henderson já participou de reuniões iniciais sobre a composição tática, mostrando interesse em compreender o estilo de jogo brasileiro e como pode maximizar seu impacto ofensivo, enquanto transmite experiência e liderança ao elenco. O clima nos treinos promete ser intenso, com Henderson exigindo comprometimento, disciplina e foco, valores que marcaram sua trajetória na Europa e que agora devem ser aplicados em um contexto completamente novo. Torcedores especulam sobre a influência do inglês nos clássicos, especialmente em partidas decisivas, imaginando jogadas inteligentes, passes que quebram linhas de marcação e decisões estratégicas que podem definir campeonatos. Além disso, a mídia internacional acompanha cada passo, criando um efeito multiplicador que aumenta a pressão e a visibilidade do Flamengo. Nesse cenário,
cada partida passa a ser interpretada não apenas pelo resultado, mas também pelo desempenho individual de Henderson e pelo quanto ele consegue inspirar seus colegas. A expectativa é de que a presença dele transforme a mentalidade do time, fomentando resiliência, organização e inteligência tática, elementos que podem fazer a diferença em torneios nacionais e continentais, consolidando o Flamengo como protagonista absoluto. Esse tipo de narrativa cria um ambiente de suspense e curiosidade, onde torcedores, jornalistas e analistas acompanham atentamente cada movimento, imaginando como um veterano inglês pode mudar a cara de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Outro ponto que alimenta o rumor é a maneira como Henderson será recebido pela torcida, conhecida por sua paixão intensa e exigência implacável. A expectativa de ver um ex-líder do Liverpool, referência na Premier League e na seleção inglesa, vestindo a camisa do Flamengo, já provocou uma onda de comentários nas redes sociais, discussões em fóruns e grupos de torcedores que tentam imaginar a química com os principais atacantes do time. A diretoria, por sua vez, enxerga na chegada do veterano uma oportunidade de fortalecer a identidade do clube, transmitindo experiência, liderança e visão estratégica para o elenco. Analistas esportivos levantam questões sobre o ritmo das partidas brasileiras, a adaptação ao clima, aos estádios lotados e a pressão da torcida, elementos que podem representar um desafio para qualquer jogador que chega do futebol europeu. Entretanto, rumores indicam que Henderson está entusiasmado com o novo desafio, disposto a se integrar rapidamente e a se tornar peça central do elenco, seja organizando jogadas, orientando jovens talentos ou contribuindo diretamente com gols e assistências. Essa expectativa se mistura com o clima midiático, onde cada gesto, entrevista ou postagem nas redes sociais é interpretado como indício de sua influência no time, aumentando o suspense e transformando sua chegada em um verdadeiro burburinho esportivo, capaz de dominar conversas entre torcedores, comentaristas e jornalistas, criando um clima quase cinematográfico de preparação e antecipação para a temporada. Nos bastidores do Flamengo, a chegada de Henderson está mexendo com a dinâmica interna do elenco de maneiras que poucos poderiam prever. Fontes próximas ao clube comentam que o inglês já iniciou conversas informais com jogadores-chave, discutindo posicionamento, estilo de jogo e até estratégias de movimentação no ataque, algo que gerou olhares atentos de técnicos e analistas. O fato de um jogador com experiência em finais de Champions League estar compartilhando insights com atletas brasileiros cria uma atmosfera inédita de aprendizado, onde cada treino passa a ser encarado como uma oportunidade de absorver conhecimento de alto nível. Torcedores, atentos a qualquer detalhe, compartilham vídeos e imagens de treinos, analisando passes, movimentação e até a postura de Henderson em campo, transformando cada gesto em matéria de debate. A pressão midiática aumenta ainda mais quando se leva em conta que cada entrevista, cada postagem nas redes sociais e até cada aparição pública do veterano é interpretada como indício de adaptação e impacto no time. Há rumores, inclusive, de que a diretoria planeja utilizar Henderson como peça central não apenas taticamente, mas também estrategicamente, em negociações futuras e no fortalecimento da marca Flamengo internacionalmente. Isso cria uma narrativa de expectativa quase cinematográfica, onde cada jogo, treino e interação passa a ser observado com lupa, transformando a chegada de Henderson em assunto obrigatório para torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. Um aspecto que alimenta ainda mais o burburinho é a função específica que Henderson terá dentro do esquema tático do Flamengo. Enquanto alguns imaginam que ele será um maestro clássico, centralizando o jogo, outros apostam que o inglês atuará mais avançado, apoiando o ataque e servindo de ponte entre meias e atacantes. Comentários em redes sociais e fóruns especializados levantam hipóteses sobre a influência do veterano em momentos decisivos, como finais de campeonato e partidas de Libertadores, onde sua experiência em jogos de alto nível europeu poderia fazer toda a diferença. A diretoria parece confiar plenamente em sua capacidade de leitura de jogo, acreditando que ele poderá orientar jovens talentos, organizar transições rápidas e, ao mesmo tempo, manter a equipe equilibrada defensivamente. Essa expectativa se mistura com especulações sobre como Henderson será integrado ao estilo brasileiro de jogo, que valoriza improviso, intensidade e paixão em cada lance.
Rumores indicam que o treinador está planejando ajustes táticos sutis para permitir que Henderson explore seu repertório de passes, visão de jogo e liderança, sem comprometer o ritmo ofensivo da equipe. Assim, a presença do inglês não será apenas um acréscimo de experiência, mas uma transformação estratégica, capaz de elevar o nível técnico e mental do elenco, gerando debates acalorados sobre os possíveis impactos nos próximos jogos e campeonatos. A repercussão é tamanha que cada amistoso ou treinamento se transforma em notícia, e torcedores acompanham com atenção quase obsessiva cada movimento do veterano, criando uma atmosfera de antecipação e expectativa sem precedentes na história recente do clube. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!